falar dessa minha jornada no despertar da curandeira. E aí, para eu poder falar disso, eu tenho que voltar um pouquinho, desde que eu comecei a querer me entender, a querer mergulhar dentro de mim mesma para evoluir, né? Para poder me transformar. Eu comecei um estudo logo depois que eu me separei. Estou separada aqui há 5 anos. E a partir desse momento eu comecei a buscar o que de fato eu queria fazer aqui nesse tempo, nesse espaço, queria entender melhor tudo isso, né? E para eu poder começar a fazer isso, eu tive que deixar para trás muitos hábitos, muitos amigos, muitas relações. E, bom, a partir desse momento eu comecei a querer saber como é que eu podia me conhecer melhor. E um primeiro momento foi eu estar viajando, né? Eu sou quiropraxista e eu tinha acabado de fazer a faculdade em 2021, né? E aí eu decidi que eu queria, além de tudo que eu já tinha estudado, num cuidado de corpo, né, físico, eu entendi que tinha algo além desse corpo físico aqui que eu também precisava entender melhor em mim, né? Para eu poder também estar entregando. E aí eu comecei a querer saber mais sobre o que é esse espírito, sobre o que é essa energia, né, que comanda essa matéria. E aí eu tive assim um primeiro chamado de uma vivência na Bahia, dentro de uma aldeia dos índios Pataxós, e eu fui para lá em 2021, né? Tinha acabado a faculdade, estava acabando a faculdade, e foi assim já um despertar grande, porque eu vivi dentro de um relacionamento de 22 anos e eu nunca tinha feito uma viagem sozinha, eu nunca tinha me aventurado a eu fazer tudo o que era necessário fazer para que eu pudesse me deslocar. Sempre tinha alguém me conduzindo, alguém me levando, eu me deixando, né, por outros resolverem o que deveria ser feito ou não. E aí, dentro dessa vivência, né, eu tive um primeiro contato com a medicina da floresta, que é o rapé. Lá me foi apresentado o rapé, e esse foi o meu primeiro despertar para dentro desse reino vegetal, que eu sempre gostei muito, mas eu nunca tive muita relação. E eu vi que dentro de um cuidado, né, do corpo físico, a natureza é importante. E aí eu vim aprendendo, né, que realmente o que é vivo é o que faz com que a gente consiga trazer um cuidado maior, amplo e expansivo, né, para o que é matéria. Bom, esse primeiro despertar, ele me trouxe assim uma vontade de querer estar entendendo outras medicinas, que eu comecei a ter uma curiosidade, né? Então eu fui descobrir a ayahuasca, fui experienciar a ayahuasca, né? Já havia falado, tinha medo, mas eu encontrei um lugar onde fazia-se esses rituais da ayahuasca, me senti segura dentro desse lugar para poder estar vivendo isso. E aí eu fiz um mergulho exatamente com a ayahuasca, mas dentro também desse mundo, né, desse ambiente, tinham outras medicinas ali também apresentadas, né? Então, o rapé, eu tive uma conexão maior com ele também dentro, né, desse meu movimento de desenvolvimento, a sananga, o cambô, e aí a gente vai estudando, né, e vai vendo que cada uma atua em alguma questão significativa dentro do ser. E durante essa minha jornada, durante essa minha vivência, era um momento também de desenvolvimento espiritual meu, era um momento onde eu estava ali dentro da Umbanda, né, vivendo aquela religião. Ali dentro tinha uma dirigente, e essa dirigente ela tinha passado por uma experiência de estar tendo contato com a medicina da cacau. E eu posso dizer que foi essa pessoa que realmente me trouxe essa necessidade de querer reconhecer essa medicina. E essa pessoa era uma pessoa que tinha sido iniciada com Janaluia. Então aqui começa a minha história com Janaluia. A partir dessa dirigente, né, que apresentou essa medicina inicialmente, ela fez uma primeira roda, né, fez um primeiro encontro onde ela estaria fazendo a entrega dessa medicina da cacau. E essa mulher é uma mulher muito potente, né? E eu me vi ali nela, querendo também saber dessa força que ela tinha ido buscar. E essa pessoa que fez a iniciação, né, que foi a Janaluia, ela estaria presente nessa primeira roda, né? E até então eu não sabia quem era a Janaluia, até então eu não sabia o tipo de trabalho que ela fazia. Mas aí comecei a buscar quem era a Janaluia, o que a Janaluia fazia, e eu tive o entendimento de que ela realmente era a fonte, né? Essa pessoa que havia apresentado a medicina da cacau tinha aprendido com Janaluia e estava fazendo ali o seu primeiro movimento. Então essa pessoa
era uma semente do que Jana Luia já estava plantando dentro do Despertar da Curandeira. Essa dirigente, ela tinha feito o segundo Despertar com a Jana. E nesse momento, né, nessa vivência aí, onde ela apresentou essa primeira roda aí, teve a Jana lá para poder estar olhando, orientando, né, um primeiro trabalho dela com a Cacau, eu conheci a Jana e fiquei assim, realmente de cara com aquela mulher, né? A energia dela, a verdade dela em tudo que ela trazia, e isso me despertou assim uma curiosidade em querer beber mais da fonte que era a Jana Luia, porque ela trazia muitos outros conhecimentos além da Cacau, né? E conhecimentos que eu ainda não tinha me aprofundado e queria estar sabendo. Então, a partir desse movimento aí, eu realmente fiquei muito encantada com o que eu poderia receber, conhecer para o meu desenvolvimento. E aí, num próximo despertar, que foi o terceiro despertar, eu me senti muito à vontade de querer estar com a Jana Luia para poder estar aprendendo um pouco mais sobre a Cacau. Inicialmente eu achei que eu fosse para o despertar para aprender a fazer uma cerimônia de cacau, a também entregar uma cerimônia de cacau, né? E essa foi a minha primeira ideia quando eu fui para lá. Então, aí eu chego no terceiro despertar. E aí é uma loucura, gente, porque é tanto ensinamento, são tantas coisas, né? Nesse terceiro despertar foram 5 dias, então a gente chegava lá num lugar muito especial, que é a pousada Pedra Prata, onde foi realizado o terceiro despertar. E lá a Jana já veio com esse conhecimento das Três Marias também. Então a gente tinha ali, além de todo o aprendizado com a Cacau, sobre a Cacau, muitas coisas que eu não conhecia. E eu fiquei deslumbrada, né? Porque o que tinha sido apresentado para mim como a medicina da Cacau, como uma cerimônia de Cacau, era o que a pessoa tinha entendido, né? Mas eu tive alguns outros entendimentos, né? E eu acho que isso é muito bacana dentro do despertar, porque a Jana abre todo o seu leque, todo o seu baú, todo o seu caldeirão para todas, e cada uma ali vai ter o seu entendimento daquilo que foi absorvido, né? E lá já nesse terceiro despertar, eu tive assim uma chave, me virou uma chave muito grande, que foi a conexão com a cannabis, com a maconha. Eu sempre tinha uma relação meio estranha com a cannabis, e nesse terceiro despertar eu consegui trabalhar isso em mim. Eu já via, né, já conhecia a maconha de forma recreativa desde os meus 18 anos, mas aos meus 39, aos meus 40 anos, eu tive assim um episódio assim que me fez realmente não querer mais saber da cannabis. Eu não queria saber da maconha, não queria fumar mais, eu não queria saber de beck, eu não queria saber de roda, de nada relacionado à maconha. E lá dentro do terceiro despertar, essa chave me foi virada e eu tive assim um chamado, né, de poder me reencontrar com essa erva, né, com essa planta de poder, com essa planta sagrada. Então eu posso dizer que o terceiro despertar, além do que eu achei que eu fosse lá buscar, que era com a Cacau, eu tive esse reencontro com a Santa Maria. E eu sou muito agradecida pelo terceiro despertar, porque a partir desse momento Jana estava fazendo já todo um movimento também mais direcionado com a cannabis. E assim, eu bebi muito dessa fonte que ela trouxe, e hoje eu tenho assim um outro olhar, né, um entendimento, e fui me aprofundar, né? Tudo isso é para uma transformação de cada um. E para mim, eu posso dizer aqui que dentro do despertar a gente consegue chaves poderosas, né, para muitas crenças limitantes, para muitos padrões que a gente carrega sem entendimento, sem conhecimento. Mas se você tem alguém que realmente vive aquilo e sabe do que está falando, você consegue se reencontrar, né? E foi isso que aconteceu no terceiro despertar. Só que no terceiro despertar, quando você sai de lá, você sai com essa necessidade de fazer esse movimento. Então eu comecei realmente a me movimentar,
a querer fazer uma entrega profunda com a medicina da cacau. Então eu comecei a fazer as minhas rodas, coisa que eu ainda não tinha feito, que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tinha feito. Então eu tive essa força, né, de poder fazer isso. Jana te entrega todas as ferramentas possíveis, e aí fica a cada um realmente querer levar isso à frente, né? Fazer com que essa semente que é plantada lá, ela realmente floresça, germine. Isso aconteceu, isso foi muito lindo para minha vida, e outras questões foram se desenvolvendo, né? E hoje eu tenho entendimento de muitas coisas que aconteceram lá. Num primeiro momento, você não reconhece, né, o que de fato tudo aquilo quer trazer para você. E na verdade é uma cura que está acontecendo ali. Mas a grande cura, eu acredito que acontece de pequenas curas. Então são nos detalhes, no todo dia, você começa a se observar. E eu comecei a fazer isso, né? Questões das quais eu não conseguia olhar para mim mesmo, eu comecei a olhar. Eu comecei a perceber, por exemplo, padrões aonde eu me via paralisada. E de repente eu estava vendo que eu estava fazendo aquilo, né, que para mim era tão difícil, de repente se abriu, se despertou. Na minha própria capacidade profissional, vários desbloqueios foram feitos, eu comecei a realmente começar a materializar. Isso é o que me trouxe assim de mais valioso dentro desse despertar, dentro do que eu fui buscar, achando que eu fosse buscar apenas aprender a fazer aí uma entrega de roda de cacau. Não, são vários padrões de crenças que vão sendo quebradas, e eu comecei a ter um envolvimento maior com a natureza. Então, a me relacionar e aprender a me relacionar com o sol, com a lua, com os 4 elementos. E aí eu me abri para uma outra medicina, que eu posso dizer assim, que é a alquimia, que hoje é o que eu pratico, né? Junto com a quiropraxia, a terapia alquímica dos florais. E eu não tive mais como largar a Jana, né? Eu quis continuar. E aí é muito lindo, porque você vai vendo aquela pessoa que te ensinou também está se desenvolvendo, né? Então o caminhar da Jana também foi se transformando, ela foi se transformando. A Jana que me fez a iniciação nesse terceiro despertar é uma Jana totalmente diferente de um quarto despertar, porque eu não tive como abandonar Jana Luia, né? E ela virou minha paciente, eu conheci ela mais profundamente, e você vai ver na verdade, né? É isso que a gente tem que ir buscar, a gente tem que buscar a verdade das coisas e se questionar. E aí eu participei do quarto despertar, tive o convite de Jana e não tive como negar, e nesse quarto despertar ela estaria trazendo aí uma medicina que vai estar sendo apresentada agora também no quinto despertar, que é a cabana da purificação. Quando eu saí do terceiro despertar, uma nova chave se virou. E o que é muito lindo, para cada despertar que é feito, são várias chaves viradas. Por mais que seja aquele mesmo conceito do que está sendo entregue, sempre é entregue de forma diferente, porque Jana também está se desenvolvendo. Então a cada momento que você encontra com ela, é um momento onde ela está diferente, é um momento que você também está diferente. Então eu já estava muito melhor para poder acessar outros conhecimentos que para ela também já tinham sido desvendados, né? Então é tudo isso muito lindo. E no quarto despertar eu pude ter a felicidade de reencontrar curandeiras que já tinham participado de outras vivências, né? E estavam lá também já transformadas num outro patamar, né? E isso é muito lindo da gente ver que realmente acontece, se realmente você coloca isso na prática, que é o que a Jana te cutuca a fazer. E eu fiquei assim muito mexida, né? Porque quanto mais você sabe, mais você quer saber, você realmente quer ir na fonte. E eu fiquei conhecendo de onde vem a fonte de Jana Luia, que realmente é Terra Mirim, xamanismo da deusa mãe, e eu não tive como não querer mergulhar nesse lugar. E Jana me apresentou isso, né? Então eu fui, o ano passado estive lá em Terra Mirim, bebendo da fonte de onde ela também trouxe seus conhecimentos, que é a xamã Alba Maria, e foi um prazer muito grande, foi um despertar muito grande, e realmente as chaves lá se viraram, né? E para várias outras questões, várias outras medicinas que eu também não conhecia, como o Achuma, né? A própria cabana da purificação, que foi entregue aqui lindamente, né, por Pachamara, dentro desse despertar onde Jana fez, né, o convite, e ela veio fazer essa abertura pra gente. E então é tudo assim muito lindo, né? E quais são as chaves que vão virando, né? O que eu mais quero deixar aqui é para todo mundo que tenha assim
a vontade de querer realmente mergulhar dentro de si mesmo para que possa fazer alguma entrega, primeiro de tudo, saiba de onde estão vindo as tuas fontes, né? De onde é que você está bebendo essas fontes. E para cada momento que acontece, eu reconheço uma nova virada de chave para mim mesma. São assim movimentos onde você realmente é colocada a se desafiar, a se movimentar, a realmente fazer. E hoje eu me encontro aqui num lugar assim onde eu tenho me entregado mais a realizar, a realmente trazer o que está nas minhas ideias para a realização. E eu não estou falando que isso é fácil, né? É como eu falei antes aqui, são pequenas curas que vão acontecendo, é necessário que a gente esteja realmente desperta para isso. E o despertar da curandeira vem exatamente fazer isso, né? Te despertar para esses pequenos detalhes, porque muitas vezes a gente fica esperando uma coisa grandiosa, né? Uma transformação de imediato, e isso acontece, eu acredito que depois que você realmente mergulha no despertar e que você traz esse entendimento para a sua vida, é que o despertar acontece. E eu tô assim muito grata, né? Então eu não tinha como deixar de falar aqui para todo mundo que tem assim uma vontade ou que tem alguma dúvida de querer fazer esse movimento de entrar no despertar da curandeira, faça. Se realmente você está em busca de transformação, se realmente você está em busca de se conhecer, e se tem alguma coisa que está te limitando a fazer isso, mergulha, porque o despertar acontece. Então, Jana, eu quero deixar aqui o meu amor, a minha gratidão, agradecer a todas as pessoas que fazem o despertar acontecer, né? Então eu digo aqui das curandeiras que se unem, que estão ali juntas, buscando esse mesmo movimento de transformação, e dizer para você que as sementes que você planta realmente germinam, e eu tô aqui falando isso. Hoje eu tô aqui com a minha profissão, tô aqui fazendo desenvolvimento dentro das medicinas, né? Então mergulhei profundamente dentro de outras medicinas que Jana traz pra gente, e eu tô muito feliz aqui em dizer que hoje a medicina da cacau, que tem uma potência grande, né, em trazer dentro da gente o desenvolvimento desse sistema endocannabinoide, ela fez com que despertasse em mim realmente não só a anandamida, né, que a cacau traz, mas o entendimento de que esse sistema endocannabinoide, que é uma das medicinas que estão dentro do despertar, pode trazer uma grande movimentação em vários movimentos da nossa vida. E eu, como quiropraxista, como massoterapeuta, eu estou muito feliz em dizer aqui que uma das grandes transformações desse quarto despertar foi realmente eu mergulhar dentro do que uma primeira vez me foi apresentado e que eu tinha bloqueios, que era com a maconha. Hoje eu tenho um entendimento que eu posso sim levar para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que tiverem que chegar até a mim e precisem de um cuidado, de eu apresentar essa medicina da qual a Jana, dentro do despertar, fala bastante, traz bastante conhecimento, além, né, de tantas outras coisas, né, que é só vivendo que você consegue saber. Não é simplesmente saber servir uma medicina, não é simplesmente saber montar um altar, não é simplesmente saber o que é que você pode fazer com tudo isso, mas é levar isso para a prática e é colocar isso na sua vida, no seu trabalho, no que você quer fazer, no que você pode fazer. Hoje eu estou me matriculando numa pós-graduação dentro da SBEC, onde eu vou conseguir ter um entendimento melhor exatamente sobre a medicina da cannabis, né, para que eu possa fazer a entrega. E eu vejo que o despertar é quando você entende a sua capacidade de entrega, mas é preciso que isso vá sendo lapidado, e isso é com cada um. Na medicina ela está entregue, né? Jana abre esses portais, mas é necessário que a gente faça a nossa parte, né, a partir do momento que a gente tem essa relação. Então, Jana, um beijo no seu coração, gratidão. O despertar realmente é uma chave que viram várias chaves, e é uma porta que se transforma em portais. Então, para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Despertar da Curandeira. Arro! Eu sou Helenice Barbosa, Eleobá, e assim falei.